Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 17 de fevereiro. A Igreja hoje celebra os 7 santos fundadores da Congregação dos Servitas. No início do século XIII, as pessoas e até os religiosos na Europa viviam uma crise de fé no cristianismo. Os 7 jovens italianos de famílias ricas se uniram em oração e penitência, vivendo na extrema pobreza e pedindo esmolas para si e para os pobres. Tiveram uma visão de Nossa Senhora das Dores e eles decidiram fundar a congregação que está espalhada pelo mundo até os dias de hoje, os Servitas. O Papa Leão XIII os canonizou em 1888. E nós vamos prosseguir meditando no Evangelista Marcos, no capítulo 8, os versículos de 27 a 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." E então Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Pois é, irmãos e irmãs, caminhada espiritual, há momentos em que percebemos claramente o pensamento de Deus e falamos coisas que Ele nos segreda aos ouvidos, e outras vezes, porém, somos levados pela nossa humanidade fraca, frágil, e expressamos o pensamento do mundo. Rejeitamos o sofrimento e repudiamos tudo o que possa vir para nós como mudança de nossos planos, muitas vezes pequenos. Pedro, neste episódio, expressa o sentimento que há no coração de todo ser humano. Inspirado pelo Espírito, ele primeiramente proclamou que Jesus era o Messias, mas logo que foi atingido na sua fraqueza humana, pois Jesus lhe falara de seu sofrimento e de sua dificuldade, ele teve uma reação rebelde de quem está contra o pensamento de Deus. Precisamos estar atentos com o que os nossos lábios pronunciam, a fim de perceber a fonte
que gera os nossos pensamentos, palavras e ações. Somos anjos, mensageiros de Deus, ou Satanás, adversário e acusador? Na medida em que escutamos o Espírito Santo e as nossas falsas sugestões da nossa humanidade, somos assim. Na nossa boca sai bênçãos e sai também maldições. Não aceitamos ser humilhados e o nosso orgulho fala muitas vezes mais alto. Quando alguém nos acena com esta perspectiva, Jesus veio para justamente porque somos imperfeitos e, por isso, não podemos esmorecer diante da decepção que temos muitas vezes de nós mesmos, mas permanecer vigilantes, reconhecendo a nossa fragilidade. E é por isso, irmãos e irmãs, que precisamos refletir nas nossas atitudes. Perguntemos: você costuma pensar antes de falar e de agir? Ou segue o impulso do seu coração, da sua mente? Algumas vezes você percebeu também que o Senhor Deus não ficou nada satisfeito com o que você disse? Você admite que passar por sofrimentos e dificuldades é próprio da missão do ser humano? E é por isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos estar sempre atentos em refletir e pensar na palavra de Deus. Vamos prosseguir orando, pedindo a Deus que faça com que nós, de fato, como esses discípulos limitados, mas que prosseguiram até o final na presença de Jesus, na presença de Deus. Prossigamos orando, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, pelos que nos pedem orações, os profissionais da saúde e tantas pessoas por esse mundo afora que carecem de renovar um pouco mais a sua fé. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.